Deputado, o senhor participou hoje, eu vi o senhor lá no Teatro 4 de Setembro, Joelson, de um importante encontro com um ex-ministro da Cultura, o ministro da Cultura do segundo governo Lula e do primeiro governo Dilma, Juca Ferreira. No Teatro 4 de Setembro, ele mostrou como está coordenando o grupo de transição ligado a essa área. Anunciou ações, providências que estão sendo adotadas, confirmou, Joelson, a recriação do Ministério da Cultura já para 2023 e mudança de forma considerável da política nacional da cultura. Foi bastante aplaudido até em vários momentos do pronunciamento do ex-ministro e ele nos concedeu uma entrevista que daqui a pouquinho, Joelson, tem até repercussão sobre reivindicação do Piauí no Ministério de Lula. Vamos ouvir o que o ex-ministro e coordenador da transição da cultura do governo agora de transição, Juca Ferreira, fala sobre a política de cultura a ser implantada no país a partir de 2023. Vamos ver. Tem muita coisa que não pode esperar, que está travado, que tem uma regulação imprópria e agressiva para a cultura. Então, tudo isso vai ser revogado na medida que tecnicamente seja possível e o presidente Lula tem orientado de que quer nos primeiros 100 dias que o governo dê um dinamismo para tirar o que está travado, destravar, para que está com a regulação negativa ser superada através de uma revogação desses atos todos e a gente começar o novo governo com a nova postura. E a recriação do Ministério? Está garantida. O próprio grupo de transição já consolidou isso nas conversas e o presidente Lula já tinha acenado com essa restauração. A sinalização para o ocupante da pasta? Não existe, por enquanto. Estamos trabalhando a transição e cabe ao presidente anunciar quem será o ocupante do cargo. E nesse destravamento, o que deve mudar? Como deve ser o perfil da política, da nova política da cultura brasileira? É semelhante ao que foi, mas com novos elementos. Nós queremos que a EBC, que a TV pública, venha para o sistema de cultura para ampliar a capacidade de dialogar e de disponibilizar conteúdos culturais para a sociedade. A gente quer um recurso maior para poder agilizar os pontos de cultura, estimular que a cultura popular tenha apoio para que possa se desenvolver. Vai ser dinamismo. Lula, durante a campanha, dia sim, dia não, falou da importância da cultura. Isso vai ter reflexos a partir de agora. Evaldo, ele foi muito fluente, né, ao falar a respeito das metas, objetivos, como fazer, estratégias. A TV Brasil indo para juntar-se ao Ministério da Cultura. Ele só foi mais reticente na hora de... Está cotado para a função de ministro? Foi ministro, já sabe como é que é o processo de anúncio de ministro. Eu acho que ele será o ministro, é o nome mais cotado para ser o ministro da Cultura, com a recriação do Ministério, naturalmente. Mas ele citou até depois da gravação, olha, você lembra do Fernando Henrique, né? Era quase prefeito de São Paulo, foi sentar na cadeira, não foi prefeito, né? Eu também lembrei, ministro, eu também lembrei do ex-presidente Tancredo Neves, que um cotado chegou para ele, olha, ministro, ele chegou, olha, cotado lá, você está sendo anunciado como ministro, né? Dizia o presidente Tancredo, né? Só sim, a imprensa está toda falando. A imprensa está falando? Pô, diga na imprensa que você realmente foi chamado, mas desistiu, não quer, e desistiu da indicação. Recusou o convite. Recusou o convite. Ele não quer incorrer nesse erro. Mas é um nome preparadíssimo, tem todos os requisitos. E pelas andanças no Brasil, pelo discurso que eu vi lá, Joelson, eu acho que é um nome talhado para exercer essa missão no futuro governo. E lá na discussão, eu ouvi aqui do deputado Fábio Novo uma reivindicação. É algo ainda pendente da transição, comenta-se, mas deu até uma esfriada, que é a presença do Piauí no Ministério de Lula. E aí, o senhor gostou do que ouviu do provável ministro da Cultura, deputado? Piauí no primeiro escalão, seria isso? Olha, eu disse para o ministro Juca que ele levasse um recado ao presidente Lula. O Piauí, nesse governo, quer ser protagonista. Protagonista no sentido de que tem nomes capacitados para ir para o ministério, né? Então, o nome do nosso próprio senador, o Wellington Dias, é um grande articulador político, demonstrou isso quando foi governador, como também mostrou no momento difícil da pandemia. Foi ele quem coordenou todos os governadores do Brasil no momento da vacina e fez do Piauí o estado que mais vacinou contra a Covid, né? Então, pedi para ele que levasse esse recado. Nós fomos o estado do Brasil que mais votou em Lula. Nós fomos o estado, proporcional ao número de habitantes, é bom que se diga, foi quase 80% dos votos. Não só agora,
Na eleição do Fernando Haddad também para presidente, Piauí foi o estado que mais votou em Fernando Haddad. Então, é o estado menos bolsonarista, tem bons nomes preparados. Ele riu, pediu que levasse esse recado para o nosso presidente. Então, o senhor falou aí sobre nomes possíveis, o desejo do Piauí de ser protagonista. Que pastas o senhor acredita que o Piauí pode ocupar, tem condições de ocupar no Ministério de Lula? Piauí tem excelentes quadros que pode ocupar. Então, basta o presidente Lula sinalizar que deseja. Então, isso aí depende muito do presidente. Mas o que eu quero dizer é que o Piauí quer ser protagonista no novo governo do presidente Lula. Pelo menos eu, Fábio Novo, penso assim. É o meu pensamento, aqui está falando um ex-presidente do partido, um deputado de 4 mandatos. Então, eu acho assim, pelo que nós fizemos, o papel do Piauí foi muito importante. É bom dizer o seguinte, Lula foi eleito com 2.100.000 votos de maioria. 1 milhão saiu do Piauí, quando a gente vai fazer as contas, né? 1 milhão de votos de maioria saiu do nosso estado. Não é só pelos votos que saiu, não é porque foi o mais votado, é porque tem nomes que podem estar no Ministério e ajudar muito o estado. Na sua fala, existe um pouco de reivindicação até para corrigir eventual injustiça do passado? O Lula foi presidente 2 vezes, Dilma 2 vezes. Em todas essas oportunidades, o PT elegeu governadores ou aliados aqui no estado do Piauí. O Piauí, de algum modo, pelo PT nacional, foi esquecido? Não é só o Piauí. Aqui eu vou falar como ex-presidente do partido. Eu fui 8 anos presidente do partido no estado. Existe uma hegemonia do PT do Sul e do Sudeste no PT nacional. É bom lembrar que o PT do Nordeste é quem salva o PT. Então, se é o PT do Nordeste quem salva o PT, porque nós temos mais votos. O Nordeste fez a diferença para eleger o presidente Lula, ou não fez? Não sou eu que digo. É aquela história, é o exército de combate, não é o de ocupação. Não é o de ocupação. Foi isso que eu quis dizer para o Juca. Nós agora queremos ser o exército de ocupação por direito e legitimidade. E bons nomes nós temos. Você acha, por exemplo, que o prestígio de Fernando Haddad é excessivo frente às performances que ele possui? Não acho que seja excessivo. Ele é um grande quadro, mas não só tem o Fernando Haddad, né? Tem outros bons quadros também que podem ser utilizados. Então, o que nós esperamos é que seja dado um tratamento que seja um tratamento justo para não só para o Piauí, para uma região que foi decisiva para a eleição do presidente Lula. Bons nomes nós temos. E na área da cultura, o que o senhor espera aí com a certeza da recriação do Ministério dentro de uma política que o senhor conduziu nos últimos 4 anos? Olha, quando eu fui secretário, nós nos preparamos para o período das vacas magras, porque a gente sabia que com o governo do Bolsonaro não haveria recursos para o setor cultural. Na verdade, o Bolsonaro declarou guerra ao setor cultural e declarou guerra à educação, às universidades. São 2 setores que pensam e que são críticos por natureza. E pessoas que pensam e são críticos por natureza nunca serão bolsonaristas. Essa que é a verdade. Observe o que está acontecendo com a nossa universidade hoje. No último mês deste ano, com o bloqueio que foi feito agora, não tem dinheiro para pagar a conta de luz. A conta de luz da Universidade Federal do Piauí e a conta de luz dos nossos institutos federais de ensino pode ser cortada agora, no dia 9 de dezembro. Eu vinha no rádio escutando a notícia do Instituto Federal colocando que não tem dinheiro. A conta de luz de novembro já está vencida, tem que pagar até o dia 9 de dezembro e não tem o dinheiro para pagar. Olha o caos que chegou à questão das nossas universidades e institutos federais. Na cultura foi pior. O cara fechou o Ministério da Cultura, tirou todas as verbas para o setor. Só para você ter uma ideia, nós temos uma Agência Nacional do Cinema que se garante com dinheiro que não é nem público, só do que se faz de filmes. O Brasil tem, nesse exato momento, 1.000 filmes finalizados, faltando apenas a finalização de recursos para que esses filmes entrem no mercado. E o governo federal não libera os recursos da Agência Nacional de Cinema, que ela arrecada para terminar esses 1.000 filmes. Eu estou falando aqui de 50.000 trabalhadores da cultura, só na área do audiovisual, que estão prejudicados. Vocês aqui tiveram uma iniciativa
que nós, enquanto governo do Estado, quando eu estava na pasta, ajudamos, que é essa belíssima minissérie que presenteia o Piauí. Nós nunca tínhamos um registro como o Genipapo, para contar a história da Batalha do Genipapo. Olha que produção linda nós não fizemos aqui, vocês, através da Agência Nacional do Cinema, mas o Estado, se não entra com os recursos para finalizar, não conseguiria fazer essa série. Então, isso conseguiu fazer. Então, nós temos o setor cultural totalmente aniquilado. No momento da pandemia, 3 leis foram aprovadas de incentivo. Bolsonaro vetou as 3 leis. Vetou a Aldir Blanc I, vetou a Aldir Blanc II, vetou a Paulo Gustavo. Derrubamos os vetos da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc II, da Aldir Blanc I. A Aldir Blanc I derrubou veto, foi para a Justiça, conseguiu receber o dinheiro. A maioria dos estados não conseguiram aplicar, porque receberam os dinheiros ali na pandemia em outubro de 2020, tinha 2 meses para fazer edital. O Piauí conseguiu fazer, conseguiu pagar todo mundo, e agora as 2 últimas leis vetadas, aí já foi para o Supremo já derrubou, já mandou pagar Paulo Gustavo. O que nós vamos ter? Então, assim, você não conseguia trabalhar, não tinha segurança jurídica, não tinha dinheiro que era aprovado de emergência, não era liberado. Então, o Piauí se preparou para fazer o setor de cultura durante esses últimos 4 anos só com o dinheiro do Estado. E conseguimos fazer muita coisa sozinho. Agora nós vamos ter um governo alinhado. Então, a fala hoje do coordenador de transição da cultura no Brasil, que é o ex-ministro Juca, foi o seguinte: nos 100 primeiros dias de governo Lula, vamos recriar o ministério e vamos, de imediato, liberar o dinheiro da Paulo Gustavo, o dinheiro da Aldir Blanc II. O que isso significa para o Piauí? A Lei Paulo Gustavo, 70% dos recursos é para o audiovisual. Estou falando de 3 bilhões e 800 milhões para o Brasil inteiro. Quanto o Piauí vai receber? O Piauí vai receber 75 milhões, 42 milhões para a Secretaria de Cultura do Estado e 30 e poucos milhões para os 224 municípios. Para projetos que já estão lá? Não, aí os municípios vão preparar os seus projetos. Bom, aí nós temos a Aldir Blanc II. Eu estou falando em mais 55 milhões, 32 para o Estado e mais 20 e poucos milhões para as prefeituras. As prefeituras precisam ter secretarias municipais de cultura constituídas e conselhos municipais para poder receber esses dinheiros. A Lei Aldir Blanc II é para 5 anos. Então, todo ano, durante 5 anos, o Piauí e os municípios piauienses receberão 55 milhões. Então, quem conseguir fazer um bom planejamento, eu agora vou gastar um tempo como deputado, inclusive para fazer reuniões regionais nos 12 territórios do Piauí, orientando os municípios, que a maioria dos municípios piauienses não tem secretarias municipais de cultura. Nós temos agora uma chance ímpar. Nós teremos por ano mais de 25 milhões que vão chegar para os municípios todos os anos, mas eles precisam ter um pré-requisito mínimo. Precisa ter um conselho municipal funcionando, precisa ter uma secretaria, precisa ter um fundo para poder receber esses recursos. Né? É o dever de casa. Então, só para o próximo ano, de Lei Paulo Gustavo e de Lei Aldir Blanc II, eu estou falando de 130 milhões que chegarão para o Piauí, para um setor cultural. É um recurso considerável que, bem aplicado, pode fazer o setor funcionar bem. Então, o Estado já vai funcionar com os recursos que tem da sua Lei de Incentivo à Cultura Estadual, mais os repasses que é feito pelo governo e mais esse aporte do governo federal. Então, os próximos 4 anos, eu vejo o setor cultural do Estado do Piauí dando um avanço muito grande. E isso ficou muito claro hoje na fala do nosso ex-ministro e coordenador da transição. Então, são recursos que serão injetados na economia do Piauí que vai fazer girar. Só um dado, cada R$1 que você bota na cultura faz R$4. Então, faça uma continha aí. For receber 130 milhões no próximo ano, multiplica por 4. Isso dá quanto que vai girar na economia? Com eventos, com filmes, com livros. 500 milhões de reais, exato, que vai fazer circular na economia do Piauí. Deputado Fábio Novo, queria agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição. Obrigado também a você, Elivaldo Barbosa. É isso, Gelson. Deputado, boa tarde, até amanhã.